Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma noite na casa de Deus, casa do Senhor. A vocês que nos assistem pelo Facebook, queria agradecer a presença de todos. Nós estamos no mês de missões nacionais. E estamos falando dessa importância de missões. A importância da igreja sair das quatro paredes, principalmente nesse período de pandemia, né? Algumas igrejas ainda não voltaram ao seu estágio normal, mas a igreja, o apóstolo Paulo disse que o evangelho ele não está algemado, né? Que a gente tem que continuar pregando o evangelho. E o tema de missões desse ano, missões nacionais, é porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. E o versículo-chave, a divisa, está lá em 1 João 4:19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos a Deus, é porque Ele foi atrás de nós primeiro. Ele estendeu a mão para nós. E com tudo isso, que nós possamos fazer o nosso papel aqui na terra como igreja do Senhor, que é anunciar o evangelho, pregar as boas novas de salvação. O mundo carece. O mundo que está nessa situação que está. E eu gostaria de iniciar uma oração inicial para que nós pudéssemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus. Você que está em casa, você possa também entrar conosco em oração nesse momento, que nós possamos entrar e falar com Deus, que possa nos responder. Oremos em Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, nessa noite, pelo teu amor, tua graça, as tuas misericórdias que nos alcançou, ó Deus. Que elas são as causas de não sermos consumidos. É a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão. E o teu amor, ó Deus, que é um amor incondicional. O amor que tu enviaste um dia teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê. Ó Deus, que nesse momento, ó Deus, que tu possa estar confortando, ó Deus, aquelas famílias que perderam os seus entes queridos para essa pandemia, ó Deus. E tu possas, ó Deus, estar consolando, confortando e restaurando, ó Deus, todos esses que tiveram percas, ó Deus, ou pela pandemia, ou por algum outro motivo, ó Deus. Tu sabe todas as coisas e tu continua no controle de todas as coisas. Te agradecemos, Deus Pai, Deus Santo, pela Sociedade de Homens Batista, ó Deus, que tu possa, ó Deus, fortalecer essa sociedade, Pai, que nós possamos, ó Deus, dar o exemplo, que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas vivas Tu aqui na terra, que nós possamos, Pai Santo, em Cristo Jesus, ó Deus, testemunhar, que nós possamos ser Tuas Bíblias abertas, pregando, anunciando Cristo vivo, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que Tu possa ter misericórdia da Tua igreja, aqueles que estão com algum tipo de frieza espiritual no coração, que tu possa avivar a tua igreja. Aviva a tua igreja no meio do teu povo, ó Pai. Aviva, ó Deus, para que a tua igreja possa continuar marchando, seguindo em frente e testemunhando, ó Pai, conforme a tua vontade. Que tu possa, ó Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nessa noite nos perdoar, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, pelas nossas omissões. Que tu possa estar, ó Deus, nos dando encorajamento, Pai, para que nós possamos prosseguir em Ti, para que nós possamos continuar firmes e alicerçados como igreja do Senhor, como o corpo de Cristo, vários membros, ó Pai, mas um só em Cristo. Muito obrigado, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Agora eu gostaria de convidar nosso amado irmão Giliardi, para que ele possa entoar 3 hinos de louvor ao nosso bondoso Deus.
que Ele possa estar recebendo nesse momento o nosso louvor, a nossa adoração. Que o nosso louvor chegue a Ele com um cheiro suave e o bom perfume de Cristo. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz. Amém. Você que está aqui, você que está do outro lado aí, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Vamos cantar um hino. Eu tenho um chamado, vou tentar cantar ele aqui. Eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. As aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, ó Deus, eu tenho chamado. Glória a Deus, amém? Todos nós temos
esse chamado para nós anunciar. Todos nós que cremos em Cristo temos algo para fazer para o Senhor. Eu sei que tem uns que têm chamados específicos, mas nós temos essa missão, e acho que é a maior missão. Então vamos cantar mais uma, até que Ele venha. Essa missão, ela tem que ser até que Ele venha. Você que está aí do outro lado, que está nos assistindo pelo Facebook, que vai nos assistir, então essa é a ordem do Senhor: ide por todo mundo e prega o evangelho até que Ele venha. Amém? Isso. Deixa eu ajeitar aqui. Na próxima eu vou estar ali, na próxima, em nome de Jesus. O cabo está pronto aqui, não deu tempo de pegar. Vamos lá.
que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Adeus. Amém? Mais um ainda. Glória a Deus. Então cantamos essas duas aí de missão. Vamos cantar mais um aqui. Teu reino. Os reinos se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, Giliardo, por mais uma vez estar entoando hinos de louvores ao nosso bondoso Deus. É interessante nessa pandemia, eu pegando no blog de um pastor chamado Renato Vagens, e ele disse que essa pandemia está gerando 3 tipos de crentes. Eu vou citar aqui para os irmãos esses 3 tipos de crentes que está gerando. Ele disse que
sabe o que está acontecendo. Escolas se fecharam, igrejas se fecharam, e sabe o caos que está rolando no mundo, o que está acontecendo com o mundo. Mas ele disse que o primeiro tipo de crente que foi revelado foi o seguinte: o crente que pensava que era crente, mas não era crente. Ele disse que o crente pensava que era crente, mas ele não era crente, meus irmãos. Ele simplesmente apostatou. Ele abandonou a igreja. Ele abandonou a fé. Igual eu lembrei do semeador quando saiu para semear. Jogou a semente, caiu no campo onde tinha pedras, né? E ele disse que gerou esse tipo de crente. Um crente que simplesmente perdeu o desejo de viver em comunidade, que perdeu o desejo de viver em comunhão, e descobriu que esse crente que não era crente. Esse é o primeiro tipo de crente que o coronavírus produziu. O segundo tipo de crente que o coronavírus produziu foi aquele crente que, por causa da mídia, por causa da TV Globo especificamente, está apavorado, com pânico. E ele não culpa, porque nós como seres humanos, nós somos fracos e frágeis. Mas ele disse que o interessante disso tudo é que esse crente que está com pânico, apavorado, com medo de vir para a igreja, aquela coisa toda, ele disse que ele não deixou de ir para o comércio, ele não deixou de ir para a farmácia, ele não deixou de ir sacar o dinheiro dele no banco, nem ele deixou de ir fazer as compras dele. Esse é o segundo tipo de crente que foi gerado nessa pandemia. O primeiro, só para relembrar, foi o crente que não era crente. O crente que não era crente, ele apostatou da fé. O segundo foi aquele que está em pânico e apavorado. Ele não culpa, mas depois, quando ele foi perceber, né, eu estou aqui trazendo para a nossa realidade, mas ele fala lá em praia, em shopping, em etc e etc. Eu estou trazendo parafraseando Renato Wagner. E para fechar, meus amados irmãos, o terceiro tipo de crente. Aí ele disse que esse terceiro tipo de crente foi o que, mesmo acontecendo o luto, mesmo acontecendo os problemas, mesmo acontecendo as crises, mesmo acontecendo as perdas econômicas, financeiras e a perda de parentes, esse crente procurou mais a Deus. Esse crente procurou ter mais comunhão com Deus. Esse crente procurou ter mais unidade, porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver em unidade. Eu não sou igreja sozinho. Então foram esses três tipos de crentes. Aquele que perseverou, o terceiro, mesmo na dificuldade, mesmo nas percas, mesmo tendo luto na família, ele viu que há um Deus soberano que reina e que governa. O segundo é o crente nervoso, com medo, mas que não deixou de fazer seus afazeres. E o terceiro o primeiro é o que apostatou. Esses três tipos de crentes. Eu achei interessante, eu lendo hoje, eu disse, eu vou levar para os irmãos. A gente tem que dividir isso, né? Para a gente repensar em qual desses três locais da escada nós estamos. Nós possamos analisar a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias dos amados irmãos, lá no texto que vai nos dar a base desse versículo-chave para missões nacionais. Está lá em 1 João 4. Eu vou ler, gostaria que os irmãos acompanhassem, do 7 até o 21. 1 João 4, do 7 ao 21. Missões, gostaria de agradecer ao nosso promotor de missões que está aqui nessa noite, o amado Cleito, o nosso promotor de missões também da Junta de Missões, Santana de Jesus. Agradecer a presença deles aqui conosco. 1 João 4,
1 João 4, do 7 até o 20. Do 7 até o 20. Eu gostaria de trazer isso aqui porque está em cima do tema e do versículo-chave da divisa. Ok? Amém, irmãos? Você que está em casa também, você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus, que está lá em 1 João 4, do 7 até o 20. A palavra de Deus diz assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado de seu Espírito. E nós temos visto e dado testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é também, nós somos deste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Aqui é 3 pontos aqui, rapidinho que ele dá aqui, né? O autor. No versículo 10, ele diz que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. No versículo seguinte, ele diz que o que nós temos que fazer? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Deus nos amou primeiro, grande mandamento, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mandamento, e ele fecha lá no versículo 14:5, dizendo que nós temos que dar testemunho. Olha o que ele diz, isso é interessante. 14:15. E nós temos visto e dado testemunho que o Pai enviou o Filho como Salvador. Missão da igreja: testemunhar Cristo vivo, Ele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Eu gostaria que os irmãos convidar aqui na frente para a gente fazer 2 orações aqui. Chamar Gonzaga para orar pelos missionários, os missionários que estão no campo, e chamar o irmão Ivan para orar por missões, para que Deus possa avivar a nossa igreja. Chamar Gonzaga e meu amado irmão Ivan. Chamar os 2 aqui para a gente faz esse momento de oração. Logo em seguida a gente vai para a parte da pregação da palavra. Graça e paz, meus irmãos.
e aos nossos telespectadores que estão nos assistindo pelo Facebook. Quero convidá-la também, nesse momento, estarmos conosco em oração. Por favor, feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus, para que assim conversamos com Deus. A palavra de oração que fala sobre oração diz nada mais, nada menos do que conversar com Deus. E a palavra de Deus nos ensina que devemos expor com graça e com súplica ao Senhor os nossos desejos, as nossas petições. Por isso, devemos sempre, não porque a nossa oração faça com que Deus dê alguma coisa, mas Ele mandou que o orasse, que pedisse. Não foi à toa que Ele disse que todo aquele que bate, abre-se a porta, todo aquele que busca, o achará. Por isso, não existe outro meio do cristão não buscar a Deus. Por isso, eu mais uma vez convido a você estar conosco em oração. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa semana, Senhor, que apenas está iniciando, mas já temos ricas bênçãos, ó Pai, para testemunhar e para agradecer aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Pai, nós também cremos, ó Pai, que daqui para essa semana terminar, iremos ver a Tua mão poderosa agindo ao nosso derredor. Ó Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor Deus. Senhor, queremos te suplicar. Senhor, abençoa cada missionário, ó Pai, no nosso país, porque estamos vivendo missões nacionais, ó Pai. Senhor Deus, faz com que todo cristão brasileiro seja um missionário na sua nação. Ó Pai, sê com cada um que nesse momento, Senhor, está dedicando a sua vida, Senhor, nos campos missionários. Senhor, os que estão com os ribeirinhos na Amazônia. Senhor, com aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, no extremo sul do nosso país, ó Pai, na divisa, Senhor Deus, com o Paraguai e com o Uruguai, Senhor. Ó Pai, sê com aquele que está, ó Pai, no Nordeste, nas nossas caatingas, Senhor, nas nossas serras, mas que tem disposto o seu coração e tempo da sua vida para levar assim a palavra do Senhor àqueles que estão sedentos. Ó Pai, abençoa, Senhor, todo missionário araripinense, não só os batistas, Senhor, mas todos, ó Pai, aquele, ó Pai, que levanta o pendão da palavra de Deus, aquele, ó Pai, que levanta o estandarte do Evangelho. Ó Pai, sê com aqueles que ouvem, ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa estar, ó Pai, convencendo, Senhor, que eles precisam de um Redentor, que eles precisam de um Salvador, e que eles precisam de um libertador, Pai. Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, possa estar trabalhando nos corações dos ouvintes. Ó Pai, sê com os nossos amados, ó Pai, que estão nos assistindo pelo Facebook. Que o Senhor possa estar tocando a esses corações. Senhor Deus, levanta homens e mulheres, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz, Jesus nos diz sobre a Tua palavra, que os campos já estão brancos, prontos para ser colhidos, Senhor, mas os trabalhadores são poucos. Ó Pai, Senhor, cria no coração, ó Pai, o desejo, ó Pai, dos Teus servos de servir mais e melhor. Ó Pai, levanta as crianças, ó Pai, vocacionadas para o Teu Evangelho. Levanta, ó Pai, jovens vocacionados, ó Pai, para o Teu Evangelho. Ó Pai, levanta homens e mulheres e senhores preparados, experimentados, para dar testemunho, Senhor Deus, e falar do Teu Evangelho, ó Pai, por os campos, pelas cidades, pelos bairros, pelos distritos de Araripina. Ó Pai, abençoa, Senhor Deus, todo líder de missões, todo aquele, ó Pai, que tem o peso de organizar, Senhor, as campanhas missionárias, aqueles, ó Pai, que tem, Senhor, a destreza, ó Pai, de direcionar os Teus missionários pelo campo. Ó Pai amado, ó Pai querido,
Ser com os pastores de Araripina, que eles possam se tornar pastores, mas também pastores missionários, que eles possam dispor seu tempo para buscar as almas perdidas no campo. Ó Pai amado, ó Pai querido, ser com cada um de nós que está aqui. Abençoa cada um, Senhor Deus, que nós podemos, ó Pai, no abrir e fechar da nossa boca, temos palavras corretas, palavra direcionada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, para pregarmos ao mendigo, para pregarmos, Senhor Deus, aos empresários, para pregarmos, ó Pai, todo aquele, ó Pai, de níveis superiores e níveis inferiores, que nós não podemos fazer exceção, mas que nós também podemos pregar para os nossos políticos, que nós também, Senhor Deus, podemos pregar, ó Pai, para as nossas famílias. Oh, Senhor Deus, que nós podemos ter o desejo, ó Pai, de pregar para os nossos vizinhos. A Tua palavra mesmo nos diz, ó Pai, que não há lugar mais difícil, aonde o missionário não é nem reconhecido, na sua própria casa, nos seus próprios ambientes. Ó Pai amado, mas que nós não podemos cessar de falar, de testemunhar daquilo que temos visto o Senhor fazendo nas nossas vidas. Ó Pai, ser com a sociedade de homens batistas dessa igreja, que cada um coloque em seu coração o desejo, Senhor Deus, de evangelizar, de ir fazer o Teu ide, primeiro pregai, depois ensinai e por fim batizai. Ó Pai, que nós podemos destinar tempo para o reino de Deus. Ó Senhor, nós Te pedimos e também Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, Pai soberano, agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, na sua casa de oração, para estar Te ouvindo, louvando, Te agradecendo e bendizendo, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, Senhor. Por um exemplo, a minha pessoa, porque sou um novo convertido e que o Senhor vem fazendo, Senhor, uma transformação que eu vejo a mão verdadeira, Senhor, a mão do Senhor em minha vida, Senhor. E eu peço a Deus que Ele possa estar me capacitando, nos capacitando todos os dias de nossas vidas, para que possamos, Senhor, verdadeiramente estar levando o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Que possamos não só falar, pregar, mas também vivenciar. Que possamos ser testemunhos vivos, Senhor, do Seu Evangelho. Que possamos ser humildes como o Senhor foi, Pai. Que possamos ser verdadeiros como o Senhor foi, quando o Senhor veio à terra, Senhor, nos mostrando que o Senhor é o caminho. Que possamos a cada dia, Senhor, temos verdadeiramente o Senhor como o caminho, como a que nós devemos seguir, e que o Senhor possa estar nos capacitando, nos mostrando, Senhor, a nossa humildade, nos afastando cada dia mais nossos pecados, que possamos ser verdadeiramente, Senhor, servos, missionários, Senhor, levando Sua palavra na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, aonde a gente estiver, que possamos verdadeiramente vivenciarmos, Senhor, o Seu Evangelho e levarmos verdadeiramente a Sua palavra, Senhor. É isso que eu Te peço, é isso que eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome de Deus, meus irmãos. Eu gostaria de chamar Cleito até aqui e convidar. Cleito é o nosso promotor de missões, é o nosso líder no evangelismo, e eu gostaria de convidar irmão Ayrton para vir orar por ele aqui. Gostaria de chamar irmão Ayrton para orar, é o vice-líder de missões. Irmão Ayrton, orar por ele, pelo nosso
líder de missão, irmão Cleito, que Cleito possa falar, como ele vem falando, conforme a vontade de Deus. Graças, pais e irmãos. Nesse momento, juntos vamos orar para essa mensagem que o nosso irmão Cleito vai trazer, uma mensagem com certeza inspirada pelo Espírito Santo e edificadora. Vamos orar por ele, para tremendamente o Espírito Santo de Deus iluminar os seus pensamentos e os seus pronunciamentos. Querido Deus, amado Pai, abençoa o teu servo, para que toda palavra aqui proferida seja palavras transformadoras, que transformem corações de pedra em corações de carne, corações desobedientes em corações obedientes. E sobretudo, Pai, essa mensagem que ele vai trazer, que na realidade, Pai, impacte nosso coração, para que nós possamos entender o ídolo do Senhor, como está escrito em Mateus 28, 18 ao 20, que é pregar o Evangelho. Mas, Pai, para isso é preciso que nós tenhamos a consciência voltada à ordem do Senhor, porque para nos impactar é preciso, Pai, que nós tomamos as seguintes decisões: ou contribuindo, ou orando, ou indo, Pai. Mas de alguma forma nós temos que fazer como manda a ordem do Senhor. E nesta noite, usa tremendamente o teu servo, para que todas as palavras pronunciadas sejam palavras transformadoras, tanto dos irmãos que aqui estão presentes, mas como os que estão em casa assistindo, Pai, através do Instagram ou outro meio de comunicação. Assim seja, Pai. Abençoa, perdoa os nossos pecados, nos ajude e guarde, e que essa palavra seja edificadora e que seja penetrante no nosso coração, e todo dia da nossa vida nós faça com que ela seja brotada nos nossos corações e no corações de outros que estão necessitando. Pai, abençoa, e desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e amém. Amém. Esquentou, né? Esquentou. Mas na verdade esses dias está bastante quente mesmo. Ontem particularmente fiquei com uma enxaqueca grande, muito grande, muita dificuldade de dormir, mas o estresse do dia a dia e esse calor nos faz ficar assim, né? Meus queridos, que a graça do Senhor Jesus esteja sempre sobre as nossas vidas. Boa noite a todos, boa noite a você também que nos acompanha pelo Facebook, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Eu ali sentado e ouvindo o irmão Marcos falando, uma coisa bem interessante que ele falou, que além de ser interessante, é também uma grande verdade, que são esses três tipos de crente que essa pandemia gerou, né? E é uma grande verdade mesmo, né? Crente que pensava que era crente, não é crente, né? O crente que é crente, mas deixou tudo isso causar um temor, um pavor muito grande. Mas o que é interessante é que esse pavor não impede de fazer as coisas do seu dia a dia, de ir para o banco, de trabalhar, de ir para o mercado, pensando que o coronavírus está somente na igreja, né? Uma coisa bem interessante. Mas existe um outro tipo de crente, que é esse crente que todos nós devemos ser, que mesmo diante dessa pandemia, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está conduzindo todo esse processo, porque nada disso está acontecendo por acaso, é Deus que está no controle, porque o nosso Deus, Ele é soberano, não é? Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. E eu entendo também que, além de ser a mão de Deus pesada, Ele pesando a mão sobre a humanidade, é a mão dele também pesando sobre a sua igreja, o seu povo, para que venha acordar, venha entender do estado em que se encontra e venham se arrepender e buscar verdadeiramente a glorificar o Senhor. Que possamos aí também refletir nas igrejas lá do Apocalipse, onde igrejas que tinham suas qualidades, suas características, mas também que tinham seus problemas, tinham seus defeitos.
e que Jesus Cristo não ameniza, Jesus Cristo não passa a mão na cabeça de ninguém, Jesus Cristo não amacia o ego da igreja, pelo contrário, ele desce a madeira mesmo. Quando é para corrigir, ele diz: você está errado, mude de vida, volte atrás. O interessante é que uma dessas igrejas, ele estava fora. Ele estava fora da igreja. E que igreja é essa? A igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Que muitas pessoas interpretam esse versículo como se fosse evangelístico. Pode até ser, não é? Você pode até aplicar desta forma, mas você não pode interpretar como se fosse cunho evangelístico, porque Jesus está falando com a igreja, com o seu povo. Ele estava fora da igreja. Eis que estou à porta. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar, vai abençoar, vai restaurar, vai avivar, vai conduzir da forma que lhe apraz. E observando a carta de Laodiceia, nós verificamos que estado a igreja de Laodiceia se encontrava. Uma igreja que não era nem fria e nem quente, mas morna. Uma igreja que não tinha vida, não tinha sabor, não tinha utilidade naquela comunidade. Há quem dera, não é? Fosses frio ou fosses quente, mas não era. Era uma igreja morna e que ele diz de maneira bem clara: estou a ponto de vomitá-la da minha boca. É para a gente pensar, será que Cleiton talvez não esteja dessa forma? Será que nós, não estou falando igreja, estou falando nós, porque nós somos igreja. Eu não posso colocar o outro, eu tenho que me colocar primeiro. A correção primeiro começa comigo, para que depois eu possa ajudar o outro. Então será que Cleiton se encontra frio ou quente? Ou se encontra entre as duas coisas? Morno. Espero que não seja morno. Espero que não seja morno, porque ser vomitado por Cristo não é legal. Não é legal. Estava ouvindo as músicas que o irmão Giliard estava cantando, músicas que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando, refletindo durante esse mês. Louvo a Deus pela iniciativa do irmão Marcos, que é o líder do Departamento dos Homens, por trabalhar missões durante esse mês de campanha de missões nacionais. A Igreja Batista, ela tem 4 campanhas, que o nosso irmão Santana conhece muito bem, porque foi promotor de missões aqui da nossa igreja. Hoje, ele é o missionário voluntário da Junta de Missões. E o interessante é que se os irmãos assistiram à palestra do pastor Gemerson, e ele mencionou isso, viu, irmão Santana? Se o irmão ainda não teve a oportunidade de assistir, ele mencionou isso, elogiando o irmão. É claro que toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor, mas a quem merece honra, dê honra. Então, ele elogiou o irmão, que o irmão tem feito isso sem receber nada, fazendo somente pelo amor à obra do Senhor, andando de cidade em cidade, se hospedando em hotel, carro com problema, furando pneu, tendo que fazer revisão, tudo isso pelo amor à obra. Então, isso de fato é ser missionário. Isso de fato é ser missionário. Isso não quer dizer que aquele que recebe não é missionário, não. Até porque o trabalhador é digno do seu salário, né? Então, cada um tem os seus afazeres, tem sua família, tem suas dívidas e merece também ser sustentado conforme aquilo que está fazendo. Então, o irmão Giliard cantando, falando sobre o chamado. Todos nós temos o chamado, que ele colocou muito bem. Existem chamados específicos, um foi chamado para fazer isso, outro foi chamado para fazer aquilo, mas entendamos que todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. A música não fala do chamado para ser um missionário lá fora. A música não fala de um chamado para ser pastor, não. A música fala do chamado para pregar o Evangelho. Então todos nós temos esse chamado. O ID de Jesus não é só para Giliardo, não é para o Santana, não é só para mim, não é só para o pastor Hélio, não é só para os missionários que estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo, não. O ID do Senhor Jesus é para todos. Todos nós somos missionários. E temos que ser missionários.
Ah, irmão, mas eu não fui chamado para ir para a África, eu não fui chamado para sair da minha cidade. Aonde você estiver, seja um missionário. Na sua família, qual é o primeiro campo missionário? Sua casa. A sua família é o primeiro campo missionário. Porque não adianta eu querer ser um missionário lá fora, se em casa eu não sou um missionário. O respaldo é em casa. A aprovação é em casa. A aprovação da esposa, dos filhos, dos seus pais, dos seus parentes. Não, pode confiar. Pode confiar. Porque primeiro ele faz em casa. As tarefas primeiro ele faz em casa. Então o primeiro campo é em casa. E todos nós temos esse chamado. Qual a segunda música que o irmão Giliardo cantou? Até que ele venha. É por isso que o tema da conferência missionária foi: a obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor não pode parar. Não é pandemia, não é perseguição, não é nada que vai nos impedir de pregar o Evangelho. Porque se alguma coisa estiver lhe impedindo de pregar o Evangelho, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nada pode nos impedir. Nada. Nada e ninguém. Exemplo disso, os nossos queridos e amados irmãos lá da China. Quer pandemia maior do que essa? Os irmãos querem uma pandemia maior do que essa? Porque essa pandemia que nós estamos vivendo é uma doença que muitos estão morrendo, muitos não. Adquire a doença, mas não morre. Mas pense numa pandemia terrível. São a pandemia que esses irmãos lá da China estão vivendo, onde eles não podem fazer o que a gente faz: vir para a igreja com a Bíblia debaixo dos braços. Eu vi um vídeo, creio que os irmãos também já devem ter assistido, onde os cristãos lá da China, ao receber a Bíblia, eles abraçam, eles beijam, eles choram. Interessante que nós pegamos a Bíblia, jogamos lá em cima da estante. E sabe quando é que nós viemos a pegar? No domingo. Enquanto esses irmãos que não têm Bíblia, quando recebem a Bíblia, para eles é uma coisa esplendorosa, magnífica. Isso é amor à obra. E é onde o Evangelho mais cresce. Enquanto nós que temos essa liberdade religiosa, podemos ir e vir, ir para todos os cantos, pregar o Evangelho, porque ninguém pode nos impedir de pregar o Evangelho. Ninguém pode impedir. Ninguém pode nos impedir de pregar o Evangelho. Eu posso sair na rua e dizer: ei, Jesus te ama, Jesus morreu por você, eu posso dar uma palavrinha com você. É coisa rápida, 5 minutinhos, uma conversa, uma prosa. Olha, Jesus morreu por você, você é um pecador. Por você ser um pecador, você precisa se arrepender. Se você se arrepender, você vai receber a salvação. Agora, se você não se arrepender, vai ter uma consequência. Agora, lá na China eles não podem fazer isso. Lá na China eles não podem fazer isso. Mas eu entendo que essa liberdade religiosa também tem nos prejudicado, tem nos tornado o segundo tipo de crente. Eita, rapaz, essa pandemia, eu tenho esposa, eu tenho filhos, vou ficar em casa, porque se eu pegar essa doença, não sei se escapa. E o povo lá fora, morrendo, sem ouvir de Jesus. Sem ouvir de Jesus. Como eu posso falar de Jesus? Como eu posso falar de Jesus? De várias formas. De várias formas. Não existe um método, não existe uma forma que realmente seja um padrão para você falar de Jesus. Não. Nós ouvimos aqui no sábado, através do pastor William, até a camisa aqui, ó, como vocês estão vendo, aqui, ó. Porque Ele me amou. Uma ação e uma consequência. Jesus me amou, por isso é que eu te amo. Eu só te amo porque Ele me amou. É uma ação e consequência.
É impossível eu te amar se primeiro ele não me amar. É desta forma. E se ele me amou, eu lhe amo. E por eu te amar, eu preciso lhe dizer: Jesus morreu por você. Evangelizar pode ser feito de várias formas. Através da rádio, através de folhetos, indo para a praça, como o irmão Giliardi faz, indo para a feira, de várias formas. O que precisamos entender é da nossa responsabilidade de sair de quatro paredes, do nosso aconchego, do nosso conforto, e saber que muitas pessoas estão morrendo sem ouvir de Jesus, e que nós temos essa responsabilidade, e que nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Eu posso chegar aqui, como peço perdão até aos irmãos, tenho até esquecido de mencionar isso, por não ter estado aqui com os irmãos na terça-feira passada, mas por questão de trabalho, não foi possível. Eu posso chegar aqui e me desculpar de várias formas. Não, por causa disso, não, por causa daquilo, não, por causa disso aqui, não, por causa disso aqui. Agora, com Jesus, não há desculpa. Entende? Com Jesus, não há desculpa. Com Ele, não há lero-lero. Aquele que a gente faz, não sei o que, não deu. Com Jesus não há isso. Ops, vem cá, vamos conversar. Ou tu acha que lá no tribunal de Cristo, Ele não vai chegar assim: aí, vem cá, agora vamos conversar tete a tete. E não adianta chegar lá: Senhor, eu poderia ter falado lá para aquele rapaz, eu não falei. Todos nós seremos cobrados. E os olhos de Jesus é como fogo. Se as suas obras forem de palhas, ela vai queimar. Agora, se as suas obras forem de ouro, de pedras preciosas, glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja o Senhor. Que nós não sejamos salvos somente pelo fogo. Que nós não sejamos salvos somente pelo fogo. Como é isso? Ou como será isso? Você é filho de Deus. Você é crente. Você é selado pelo Espírito Santo. E de forma alguma Cristo vai lançar fora. Porque Ele mesmo disse: aquele que o Pai me deu, de forma alguma eu lançarei fora. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas vai ser salvo somente pelo fogo. Porque assim Ele te amou, te salvou e te escolheu. Mas obra, você não teve. Vida, você não teve. Amor pelas almas perdidas, você não teve. Amor por pregar o Evangelho, você não teve. E ai de mim se eu viver dessa forma. Porque eu sei o estado que eu me encontrava. Eu sei o que Cristo fez por mim. Eu sei para onde eu vou, que é para o céu. Porque quando eu leio a Bíblia e vejo como é o inferno, eu digo: louvado seja o Senhor que me livrou desse lugar. E por isso eu preciso ser grato. Por isso eu preciso acordar cedo, ler minha Bíblia, orar, falar de Jesus. Mesmo que as pessoas já venham Cleiton de novo com essas coisas, pode falar à vontade. Já vem Cleiton com esse negócio de missões de novo, fale à vontade. Porque além de eu ser um missionário, porque eu tenho esse chamado para ser um missionário como todos nós temos, eu preciso também incentivar os outros. Eu preciso também motivar: e vamos junto, vamos pregar o Evangelho, vamos contribuir, vamos ofertar, vamos participar. Eu não posso ir sozinho, porque uma andorinha só não faz verão. Eu preciso de vocês também. Mas é claro que nada é forçado, nada é obrigado. E para que não seja forçado, eu tenho que fazer o meu papel. Eu não posso guardar para mim e dizer: não, isso é maravilhoso. Eu tenho que compartilhar com as pessoas, dizer: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E por Ele ser tudo isso, vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Porque eu não quero ser cobrado pelo Senhor. Nós somos pecadores, nós temos nossos defeitos, nós temos os nossos pantinhos. Uma irmã estava até comentando comigo lá no trabalho, falando de uma pessoa que era de uma igreja, na verdade de uma religião, e que roubou milhões e milhões.
e que ainda tem uma opção sexual não original. E muitas pessoas se abalaram porque essa pessoa era uma pessoa famosa, né? Era uma pessoa de renome que muitas pessoas gostavam e por aí vai. E se abalaram. Eu disse para ela: esse é o perigo do ser humano olhar para o ser humano. Eu particularmente, você está aqui comigo, eu digo para você, eu posso decepcionar você. Agora, se você olhar para Jesus, você nunca vai ficar decepcionado. Um homem falha, nós somos pecadores, mas o nosso olhar tem que estar nele, o autor da obra, aquele que nos salvou, aquele que está nos comissionando a pregar o seu nome. É nele que tem que estar o meu olhar. Mas a nossa responsabilidade não se baseia naquilo que nós achamos ou pensamos, não, mas na palavra de Deus. Esse livro aqui, é a nossa regra de fé e prática. Tudo que eu estou falando, não estou falando daquilo que eu acho, mas daquilo que esse livro ensina. Porque é esse livro aqui que nos comissiona a pregarmos o Evangelho, a falarmos de Jesus, a sairmos desse lugar aqui. É muito bom aqui, muito bom. Ar-condicionado no calor infernal que nós estamos vivendo nesses dias, é muito bom estar aqui na igreja, uma igreja bonita, né? Esteticamente maravilhosa, com ar-condicionado, mas isso não vai nos levar para o céu. É muito bom isso aqui, mas a nossa responsabilidade se baseia nesse livro. E o que é que esse livro fala sobre tudo isso que nós falamos e tudo aquilo que nós devemos cumprir ou obedecer? Primeiro, como a irmã aí também mencionou, Mateus 28, 19 a 20, Marcos, quanto? 16, capítulo 15, não é? A comissão, a ordem, o ide de Jesus. Ali não é apenas uma ordem, nós devemos estar cumprindo. Ali não é ide, é indo. Indo aonde? Em Araripina, em Pernambuco, no Brasil, no mundo, no meu trabalho, na minha família, indo e pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando-os. Veja a ordem, veja a sequência. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma sequência. Primeiro, você precisa pregar, fazer discípulo. Depois que você fez o discípulo, você ensina. Depois que ensinar, você batiza. Você não pode batizar, você não pode ensinar se primeiro você não pregar. Você vai pregar para quem? Vai ensinar o quê? Vai chegar um descrente: ei, deixa eu falar aqui sobre soterologia, sobre eleição. Cara, que negócio de eleição? Calvinismo, que negócio de calvinismo? Amigo, vem cá. Primeiro você precisa ouvir de Jesus. Jesus morreu por você, você precisa crer nele. Você crê nele? Creio. Agora nós vamos para o outro passo. É ensinar a Bíblia, a doutrina. Depois que você estiver bem doutrinado, bem ensinado, você quer ser batizado? Aí batiza. Existe toda uma sequência. Discípulo faz discípulo. Entende? Discípulo que não faz discípulo não é discípulo. E fazer discípulo é anunciar o Evangelho, para que as pessoas creiam. Mas pregar o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho de oba-oba. Não, venha para cá, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. Não, venha para cá, que você vai conhecer o Jesus que quer transformar a sua vida. É o Evangelho que rasga a alma. É o Evangelho que diz: cara, você é um pecador, você está errado, você precisa se arrepender. O Espírito Santo todos os dias, constantemente, nos acusa. Esse é o Evangelho. O Evangelho que transforma, que muda. O objetivo do conhecimento da Bíblia final não é ter o conhecimento teológico, é a transformação de vida. Eu posso ser o maior teólogo, eu posso ser PhD em teologia, mas ser um crente fracassado,
ser um crente que envergonha os outros. Conhecimento sem prática não transforma, não faz discípulo. Não faz discípulo. O que faz discípulo é transformação. Porque aquilo que você fala precisa ter respaldo. Cara, o que você está falando é verdade, porque eu vejo isso em sua vida. Você pode conhecer, mas se o Evangelho, se a palavra de Deus não transformar a sua vida, nós precisamos rever os nossos conceitos. O Senhor Jesus, Ele convida os seus discípulos, os pecadores: ei, venham cá, agora vocês têm outro trabalho. Vocês vão continuar com o seu trabalho, né? Fazendo os seus afazeres, mas vocês agora têm um outro trabalho, que é ser pescadores de homens. Está lá em Mateus capítulo 4. Vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam pescando peixe, normal, lógico, né? Mas além de vocês pescarem peixes, eu agora vos farei pescadores de homens. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Esse é o chamado de Deus. Fazer missões é isso. Fazer missões é isso. É pescar homens, pessoas para o reino de Deus, para que o corpo de Cristo seja formado. A pandemia é um sinal que prescreve que a volta de Cristo está próxima. Mas Cristo só vai voltar quando a sua igreja, que não é a Igreja Batista, não é a Assembleia de Deus, não é presbiteriana, se formar. É o corpo dele, a igreja universal, como alguns costumam dizer, mas não universal do reino de Deus. Mas todo o crente, todo discípulo espalhado por todo o mundo, quando esse corpo, quando essa igreja se formar, pum, aí ele vem. Aí ele vem. Mas para que isso aconteça, eu preciso acordar. Porque não tem escrito na testa: ei, prega para mim que eu sou um eleito de Deus. Não tem escrito. Porque se fosse assim era muito fácil. Prega, fala, lança a semente. Um vai cair em boa terra, outro vai cair entre as pedras, outro vai cair nos espinhos. Mas prega, lança a semente, lança. A seara é grande, mas falta pessoas para lançar a semente. Falta pessoas. E Deus está chamando a Igreja Batista de Araripina para lançar a semente. A Araripina é grande. Hoje, me corrija aí, eu acho que nós temos cerca de 90 mil pessoas, não é? Mais ou menos isso. Quantos distritos, quantos povoados, quantas serras, quantos sítios? Quantas igrejas batistas? E aí? Lagoa do Barro tem igreja batista, Nascente tem igreja batista, Gergelim tem igreja batista. Quantas serras tem igrejas batistas? E aí? A seara é grande. Eu não estou nem falando do Brasil. Eu não estou nem falando no mundo. Aqui no nosso terreiro, entendeu? Na nossa localidade, falta muita coisa para a gente fazer. Falta muita coisa para a gente fazer, para que o corpo de Jesus seja completo, formado. Gostaria de convidar os irmãos a abrir aí no livro de Romanos. Veja aí o que é que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 10. Que advertência, viu, meus irmãos? O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários de todas as épocas, um homem que foi perseguidor da igreja, que após o encontro com Cristo se tornou perseguido por amor à igreja, amor à obra do Senhor, que pregou o evangelho por várias localidades, fundando igrejas e ainda voltando para firmar cada igreja, deixando vários discípulos, Tito, Filemon, Timóteo, Silvano e tantos outros.
O apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de Romanos, capítulo 10. Esperar o irmão Giliardo aí. Romanos capítulo 10. Acho que ele achou até primeiro do que eu. Romanos capítulo 10, versículo 3, a partir do versículo 3. Vejam só. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão belos, formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E logo após ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existem alguns irmãos que, por acreditarem em um conceito de eleição um pouco extremo, ensinam de que não precisa pregar o evangelho. Essas pessoas dizem: não, se já são eleitos, eles vão vir de todo jeito. Se Deus já elegeu, não precisa pregar o evangelho, eles vão vir. Mas só que esse pensamento, de maneira bem clara, vai de contra a palavra de Deus. Esse texto questiona esse tipo de pensamento. Como as pessoas vão invocar em quem não creram? Como é que eles vão crer se eles não ouviram? E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Não vem. Até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. O livro de Atos, que é a continuação do ministério de Cristo, o livro de Atos foi escrito, como nós bem sabemos, pelo discípulo Lucas, que ele escreveu o livro de Atos e escreveu também o Evangelho de Lucas. Só que o Evangelho, ele fala do ministério de Cristo. Só que no livro de Atos, a sua segunda carta, ele fala do ministério de Cristo através da igreja. Lucas, quem estava presente? Cristo. Atos, quem realiza? A igreja. Então o propósito de Lucas é: olha, eu falei do ministério de Cristo, quem realizava? Ele mesmo. Agora, vocês, eu, todos nós precisamos dar continuidade a esse ministério. É isso que ele deixa bem claro no livro de Atos. O início da igreja, a expansão da igreja, a expansão do reino, dizendo: eles se dispersam. A igreja estava aqui, ó, toda aqui, fechadinha, como nós estamos aqui, todos fechadinhos em Araripina. Aí Deus fez com que surgiu essa perseguição. Agora você não vai ficar mais aí, não. Vai não. Veja o que Deus faz. Como Deus também, ele coloca uma pandemia para... Ei, acorda. Vocês precisam acordar. Será que vocês não estão enxergando, vendo? Será que vocês não estão atentos para o que está lá fora? Será que a pandemia vai ser... Eu vou ficar em casa. Eita. Como lá no trabalho, teve uma mulher que chegou assim: menina, não toca nisso não. Eu digo: gente, não precisa isso. Nós vamos morrer de todo jeito. Quando você gasta a senha, acabou. Chegou 45, Cleito, pronto, já fui. Acabou. Eu acho que essa senha é minha, do que tanto falo de 45. Quando chegar a sua senha, quando chegar o seu dia, ou coronavírus, ou um acidente, ou de morte, vai chegar. Parece que a gente vive como se o céu fosse um lugar ruim. A gente vive como se o céu fosse um lugar ruim. Eu não posso morrer não, eu não quero morrer não. Eu entendo a sua preocupação, o seu desejo de querer ficar aqui, sua família, alguma coisa. Agora, amar este mundo mais do que o céu, aí é pecado. E me permita dizer uma coisa: ter medo da morte para o crente é pecado.
Sabe por quê? Porque ele está dizendo que não tem a certeza para onde vai. Eu posso ter medo do procedimento da morte, do que a morte vai me causar, um acidente, uma perna, um câncer, isso é doloroso. Agora, ter medo da morte? Não, meus irmãos. Isso não significa também que eu vou me jogar de peito aberto, sair aí sem máscara, pegando a mão de todo mundo. Não, porque não é somente a minha vida, tem pessoas que estão na minha casa. Eu preciso tomar os cuidados. Agora, medo da morte, isso não cabe para o crente. É por isso que nós precisamos ir para a rua, pregar o evangelho. O que é fazer missões? Eu posso dizer, fazer missões é o quê? Com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com o bolso dos que contribuem. Era assim que se dizia antigamente, né? O que era fazer missões? Aí o povo dizia, os pés dos que vão, o joelho dos que ficam e oram e o bolso dos que contribuem. Ou seja, aqueles que contribuem ficam na igreja, pronto, estou contribuindo, estou evangelizando, né? Aqueles que ficam em oração, pronto, estou orando, estou evangelizando. Não, missões, segundo outras pessoas, é indo, contribuindo e orando. Várias formas de se explicar o que é fazer missões. Mas resumindo tudo, fazer missões nada mais é do que evangelizar. Evangelizar. Quando eu oro pela vida de Francisco, eu estou evangelizando. Quando eu oro pela vida de minha mãe, do meu pai, que não são crentes, eu estou evangelizando. Quando eu contribuo, eu estou evangelizando. Quando eu saio para a rua, eu estou evangelizando. Não precisa rodeio, não precisa embelezar as coisas. Fazer missões é evangelizar, ou de uma forma ou de outra, fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido. A Bíblia nos dá essa responsabilidade. Cristo nos chama para isso. Saia, viva, ame. É isso. Nós estamos aqui na campanha de missões nacionais. 4 campanhas. Mês A, mês B, mês C, mês D. 4 meses de campanha. Só que um ano são 12 meses. Faltam 8 meses. Quer dizer que missões se prende apenas a 4 meses. Veja só. Quando chega o mês de missões mundiais, a igreja se envolve. Quando chega a missão de meses estaduais, a igreja se envolve. Quando chega a missão de meses nacionais, a igreja se envolve. E os outros meses, onde é que fica? Missões é algo urgente e permanente. Municipal. Missão municipal. Missões, entendamos que é algo urgente e permanente. Se missão não for algo permanente na igreja, ela está morta. Ela está morta. A gente diz que igreja que não ora, ela está morta, né? Mas me permita dizer também que igreja que não faz missões, ela está morta. Igreja que não faz missões, ela está morta. E quando falo igreja, estou falando Cleiton, Ivan, Francisco, cada um de nós. Cada um de nós. Porque nós somos igreja. Se nós sairmos daqui, o que é que isso vai se servir? Vai dizer, pronto. Até uma pergunta que já foi feita, né? Se a igreja batista sair de Araripina, Araripina vai sentir falta? E aí? Rapaz, era uma igreja bonita. Como ela era bonita? Não. Eram irmãos que amavam. Vou sentir falta daqueles irmãos. Todos os departamentos precisam estar envolvidos em missões. Homens, mulheres, crianças, louvor, adulto, isso, aquilo outro. Tudo tem que estar envolvido em evangelizar, em fazer missões. Porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para isso, meus queridos.
Nós fomos chamados para isso. Missões está no coração de Deus. E se está no coração de Deus, por que não está no nosso coração? Por que não está no coração da igreja? Se Deus é o nosso Senhor, o dono da obra, aquela pessoa que vai nos levar para o céu, aquela pessoa que vai nos livrar do inferno, se missões está no coração dele, por que não está no coração da igreja? Então há alguma coisa errada nisso. Nós não estamos amando a Deus. A verdade é essa. Igreja que não ama missões não ama a Deus. Pode ser até duro. Você que está me ouvindo, isso pode ser até duro. Mas a Bíblia não tem negócio de amaciar ego, não. O Evangelho é isso mesmo. O Evangelho é isso mesmo. Crente que não faz discípulo, igreja que não ama, igreja que não tem amor pelas almas perdidas, ela não ama a Deus. Essa é uma verdade. Porque se eu amo a Deus, eu amo aquilo que Ele ama. Eu amo aquilo que Ele ama. E se Ele me amou, eu sendo um pecador, desgraçado, miserável, Ele também ama aquelas outras pessoas. E eu preciso amar. E eu preciso amar. Louvo a Deus, meus irmãos, pela vida de vocês. Louvo a Deus pela vida do irmão Marcos, por trabalhar durante esse mês aqui na Sociedade de Homens, esta campanha, esse projeto, e que possamos viver desta forma. Possamos viver dessa forma. E entender de que não é toda a igreja que vai abraçar a causa. Não. Porque nós podemos ficar decepcionados. Eu faço tanto, eu luto tanto, eu motivo tanto, eu incentivo tanto, e a igreja não quer. A gente vai contar nos dedos. A gente vai contar nos dedos. E aquele que quiser abraçar a causa, abraça essa pessoa. Vamos junto. Vamos junto. E se não quiser, vá sozinho. Faça a sua parte. Como o pastor William falou, né? Giliardi, se ele sair daí e vir para cá, vai ficar uma vaga aí. Está entendendo? Se ele sair daí e vir para cá, vai ficar uma vaga aí. Então ele tem que estar aí, fazer a função dele. Eu tenho que fazer a minha função, o meu papel. Entende? Cada um precisa fazer o seu papel. Eu não posso jogar essa responsabilidade para o outro. Irmão, aí, tu vem cá, olha, vem aqui falar de missões, vem aqui fazer isso, vem aqui fazer aquilo. Não, é eu que tenho que fazer. É eu que tenho que fazer. Cada um fazendo a sua parte. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que nós possamos entender aquilo que a Bíblia diz. Ide por todo mundo, recebemos o poder da parte de Deus. E que poder é esse? O dunamis, né? Ou dínamos, como queiram chamar. O Evangelho, o Cristo, o Espírito Santo, para sermos testemunhas em Araripina, no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo. Nós recebemos esse poder, dentro de cada um de nós é o Espírito Santo. Não tem esse negócio de dizer, não, mas eu não tenho um dom de ser missionário, de ser evangelista. Ei, não precisa ter dom. Para falar de Jesus não precisa ter dom, basta falar. Será que é tão difícil chegar para o outro e dizer, Jesus te ama? Jesus morreu por você? Deu a vida por você? Será que é tão difícil fazer isso? Será que o seu amor por Deus não é maior do que o seu medo de falar de Jesus? Então, se você tiver vergonha de falar de Jesus, Jesus vai ter vergonha de você. E quando chegar o dia de Cristo, você vai dizer, mas Senhor, eu estava lá na igreja batista, eu cantava, eu pregava, eu ensinava, eu cultuava, eu dava glória a Deus. Ei, eu não te conheço. Eu não te conheço, apartai-vos de mim. Vinde aqueles que são benditos de meu Pai. Estar na igreja não significa que seja discípulo, pois o discípulo faz outro discípulo. Que Deus nos abençoe. Irmão Marcos, vem para cá, se o irmão me permite, gostaria de orar pela sua vida. E você, caro amigo que está nos acompanhando pelo Facebook, abra o seu coração para Jesus. Eu estou aqui com a camisa dizendo que foi Ele que me amou
e por isso nós amamos você. É Ele que transforma aí, ó. Exatamente. Então vamos orar pela vida do irmão Marcos. O irmão Marcos depois vai dar uma palavrinha, mas louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida do irmão Batista, os irmãos também que estão aí dando esse suporte aí na filmagem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por aquilo que tu és, por aquilo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu tão grande amor pelas nossas vidas, sabendo que foi primeiro o teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas, que nos trouxe para cá, Senhor, que nós somos capazes também de amar o nosso próximo, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Por isso nós amamos o nosso próximo, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pelos teus cuidados, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que são infinitas. Nós te louvamos, ó Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor continue abençoando esta igreja, Senhor. Abençoando a liderança, abençoando a vida do irmão Marcos também, do irmão Luiz Gonzaga, Senhor, que estão na frente desse ministério, Senhor. Segura em suas mãos, derrama a sua graça, o seu amor sobre a vida deles, ó Pai. E que eles continuem, ó Pai, também com essa visão, com esse amor por missões, pelas almas perdidas, para que juntos, ó Pai, possamos cumprir o teu ídolo, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão que esteve aqui, Senhor. Abençoa a vida daqueles que estão nos acompanhando, Senhor. Derrama a tua graça, o teu amor salvífico, Senhor, sobre a vida daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. E esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão Cleito. Irmãos, só um aviso rápido para a gente encerrar. Lembrando, irmão Cleito e amados irmãos, que o mês de missões não terminou ainda. Então, nós vamos encerrar na terça-feira, irmão Cleito, com culto nos bairros, lá na residência, lá no Cavalete, na residência de Luiz Gonzaga. Estaremos lá com o Ministério de Evangelismo, o Ministério dos Jovens, a Sociedade dos Homens, Giliard, voz, violão, louvor e palavra. Vamos estar lá todo mundo reunido, levando a palavra de Deus, claro, meus irmãos, com todos os cuidados, como o irmão Cleiton pregou aqui, a gente já tinha falado, a palavra de Deus diz para nós sermos prudentes como as serpentes, mas ao mesmo tempo, em Apocalipse ele diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então nós estaremos lá pregando, anunciando, falando de Cristo para aquela comunidade lá. Faremos o evangelismo mais cedo, eu, Giliard, e vamos convidar mais alguns, né, Giliard? Vamos botar a caixa de som na motinha lá e vamos subir os morros lá do Cavalete, fazendo o evangelismo, fazendo o convite antes para o pessoal lá e distribuindo os panfletozinhos. E no dia lá, em nome de Jesus, vamos fazer o distanciamento, levar as cadeiras. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Que Deus possa nos abençoar. Abençoar você que assistiu aí pela internet, pelo Facebook. E abençoar cada um aqui que tem feito seu trabalho por trás das câmeras. Irmão Batista que tem nos auxiliado. Irmão Ayrton, agradeço. Os irmãos Giliard que sempre se prontificou, o irmão Val Kennedy, que tem feito isso, pastor Hélio, que deu acesso aos ministérios para fazer. Creio que ele também estará conosco, junto na terça-feira lá, para que nós possamos anunciar esse Cristo que vive e reina no meio da sua igreja. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Cleite já orou. Eu vou encerrar pedindo a Deus que Deus possa nos levar só em segurança para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém?